Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já se imaginou jogando um jogo que fala sobre identidade, pertencimento, abandono, mas tudo isso na pele de uma gatinha? Nesse jogo aqui você joga com uma gatinha que é resgatada em um abrigo por uma mulher idosa que está em busca de uma gata para ter uma companhia no seu dia a dia. Afinal, essa senhora é bastante sozinha. Mas o problema é que você acaba descobrindo depois que essa velhinha já tinha uma gata que era igualzinha à nova gata resgatada. E quando essa gata antiga reaparece, tudo dá errado e aí a gatinha nova tem que ir pra rua. Essa narrativa simples, mas tocante é o coração de um indie focado em história, com gráficos modestos e uma jogabilidade bastante minimalista. Quase como se fosse um conto interativo sobre amor, perda, reencontro e família. É um jogo curto, feito por apenas 2 pessoas, mas que pode te emocionar se você já teve um pet ou um parente idoso. Copycat talvez não seja marcante pelos gráficos ou pela trilha sonora, mas com certeza é uma história sensível que pode tocar muitas pessoas que decidirem dar uma chance para esse jogo que é cheio de carisma. Copycat é um jogo indie de aventura focado em narrativa em que você encarna a persona da gatinha Dawn, com movimentação em cenários 3D desenvolvido pela Spoonful of Wonder, um estúdio indie composto por apenas 2 pessoas, e o jogo é distribuído no Brasil pela Nuvem, publicado em 16 de setembro para PC e chegou agora no dia 29 de maio para consoles, estando disponível para PlayStation 4 e 5, Xbox One Series e Nintendo Switch e PC. Então desde já eu gostaria de agradecer a Spoonful of Wonder que confiou no nosso canal, mandou a chave do jogo pra gente fazer o review e eu recebi a chave do Xbox Series S, então muito obrigado, tamo junto. Então bora falar do jogo em si. E iniciando, a parte mais pungente aqui do jogo, com certeza é a história dele. É um jogo totalmente focado nessa história e nessa narrativa, que como eu comentei, você encarna a persona da gatinha, que ela é resgatada de um abrigo pela senhora Olive, que leva a gatinha para casa, que inicialmente está bastante arisca, ela aparenta ali não confiar em seres humanos e aos poucos que a gente vai jogando, a história vai se desenrolando, a gente vai entendendo por quê. A Dawn é uma gatinha que já passou em outras casas e já foi abandonada mais de uma vez e por isso ela não confia em humanos. Mas aos poucos ela vai se apegando a Olive e tudo começa a mudar. Depois de alguns dias sendo arisca, a Dawn já começa a demonstrar sinais de confiança na Olive e a se apegar a essa senhora. Acontece que a Olive acaba revelando em determinado momento que ela tinha outra gatinha também chamada Dawn, que fugiu e por isso ela foi buscar a segunda Dawn, que é você, em um abrigo, para matar a saudade de ter alguma companhia, já que ela era idosa e a filha dela não mora com ela. Acontece que em determinado dia a Olive passa mal e a filha dela vinha às pressas buscar a mãe para levar para o hospital e a Dawn acaba saindo de casa e depois disso, quando ela tenta voltar, a Dawn original já tá lá, ela acabou voltando antes. E mesmo conseguindo chegar até a Olive, a senhora não reconhece, porque ela acha que é a mesma gata que não aconteceu nenhum tipo de troca. Afinal, as gatas eram muito parecidas. E ela fala pra Dawn, que já tem uma gatinha em casa e não pode cuidar dela. Mano, essa cena dá uma dó muito grande. Eu não vou comentar mais nada a partir daqui, porque isso tudo que eu disse aqui já é quase 1/3 do jogo. Mas é o suficiente pra você saber que a história continua daqui pra frente e também pra te poder entender o título do jogo, Se a gente fosse traduzir ao pé da letra, seria algo como gato que copia. Mas copycat é uma expressão em inglês que quer dizer algo como imitador. E eu acho que ficou um jogo de palavras bem interessante, Afinal, é uma gatinha que é praticamente igual a outra, Tem gato na palavra e acho que casa muito com a história, Acaba que é como se você estivesse imitando a Dawn no original que estava ali na casa. Mas falando do gameplay em si, é um gameplay muito, muito, muito simplificado, minimalista. Caras, é basicamente você andar no cenário e interagindo com alguns poucos objetos, E de vez em quando tem um puzzlezinho ou um minigame, mas nada demais. Como eu comentei, o forte do jogo mesmo é a narrativa. Basicamente você vai explorando o ambiente que é todo scriptado e fechado mesmo, é linear. Mesmo em momentos que a gatinha sai de casa, e vai pra rua, mesmo em espaços mais amplos, avançando mais na história, o jogo segue uma estrutura de movimentação que é prioritariamente em 3D, como eu comentei, com poucos puzzles, e alguns poucos minigames também ao longo do caminho, e é tudo feito para você apreciar a história, que é bem simples e que já deu para perceber que fala sobre pertencimento, amor, abandono, confiança e família principalmente. E praticamente tudo que eu disse a respeito do gameplay se aplica também aos gráficos, que também são extremamente simplificados. E eu acho a escolha gráfica muito condizente e operante, porque não é totalmente estilizado, tem alguns pontos de realismo ali que serve pra gente levar a história a sério o suficiente,
Tem algumas narrações ao longo do jogo do que está acontecendo, como se fosse ali a voz da Dawn, né? Ou então pelo menos os pensamentos dela que são narrados. Mas também não é algo ultra realista, até porque em certos momentos você meio que entra ali nos sonhos da Dawn, nas lembranças dela, é algo mais abstrato. E não ter gráficos realistas nesse momento até ajuda a entrar na vibe dessas sessões do jogo. Claramente não são os gráficos mais bonitos do mundo, na verdade em alguns momentos a movimentação é meio travada, não é algo muito artístico também, mas eu acho que funciona para entregar uma história interessante. Eu acho que é totalmente operante aqui para a proposta do jogo, né? Gráficos simples nesse sentido não afetam muito, né? Poderiam ser melhores, mas também a gente entende que é um estúdio pequeno, são apenas 2 pessoas, eu acho que fica operante e suficiente para contar essa história. E quase que a mesma coisa pode ser dita também em relação à trilha sonora e design de som do jogo. Na verdade, eu acho que a trilha se destaca até menos que os gráficos. É uma trilha esquecível realmente. Aparece pouco e faz muito pouca diferença. Acho que um pouco mais de investimento nessa parte aqui poderia render um pouco mais para o jogo, né? Porém eu entendo que eram apenas 2 pessoas, como eu comentei, um estúdio muito pequeno, é o primeiro jogo, né? Mas isso aqui é algo que precisa ser dito. Nesse tipo de jogo, mais focado em narrativa, que tem um gameplay mais simplificado, né? Às vezes dá um pouco mais de atenção na trilha sonora, talvez elevasse um pouco mais a experiência de quem está jogando. Acaba que a trilha, como eu comentei, é esquecível, não faz muita diferença, né? O design de som, ele é acertado, é ok, ele é simples, mas funciona, né? Mas eu acho que faltou ali uma trilha um pouco mais sensível, talvez ali investir em trazer um pouco mais de piano, não sei, alguma coisa um pouco mais melancólica, como um violino. Eu acho que esse tipo de jogo que pede um pouco mais de trilha, né? Eu me lembrei jogando ali um pouquinho de Gris, que é um dos jogos que eu mais gosto, que usa e abusa da trilha sonora, claro, né? É outra realidade, é um estúdio bem maior, apesar de também ser um estúdio indie, né? Mas a trilha sonora passa muita emoção, né? Eu acho que faltou um pouco disso aqui, talvez a história se tornasse até um pouco mais marcante se a trilha fosse um pouco mais pungente, né? Mas, enfim, funciona, não diminui o valor do jogo, mas também não aumenta muito. Então acaba que o jogo fica praticamente todo operante. Mas uma coisa que eu acho que Copycat acerta bastante, né, é na sua duração. Ele é um jogo curtinho, né, dá pra zerar em um dia ali. Eu zerei em 2 porque não tem muito tempo pra jogar. É um jogo ali que dá pra zerar entre 2 e 3 horas tranquilamente, né? E o fator replay dele se torna elevado justamente por ele ser um jogo curto, né? Mas assim, Ramon, se é um jogo focado na narrativa, eu já vi a história, pra que eu vou jogar de novo? Bom, ele é um jogo que tem poucas conquistas e as conquistas não são nada difíceis. Eu recomendo você jogar só pela história mesmo, joga até o final, aproveita a história que é legal, interessante, é emocionante, e aí depois que você vê as conquistas que tá faltando, vai lá e zera de novo. Às vezes, acho que nem precisa zerar realmente para pegar todas as conquistas, né? Então, é um jogo que dá para você fazer ali os 1000G em umas 5 horas, mais ou menos 4 horas, 5 horas, 6 no máximo, se você for bem devagar. Então, é um jogo que tem uma duração completamente acertada para a proposta dele de contar essa história. E tem um pequeno fator replay por conta de que você pode buscar as conquistas, né, aproveitar a história novamente, né, e pegar ali os 1000G e dizer que você tem todas as conquistas do jogo. No fim das contas, Copycat entrega uma experiência no mínimo interessante, né? Eu acho que vale a pena dar uma chance se você gosta de jogos mais focados em narrativa. Se você é um jogador mais mainstream, que gosta de jogos mais focados em gameplay, né, jogos de ação, uns CODs da vida, Red Dead, talvez esse jogo que não clique com você. Mas se você é uma pessoa um pouco mais sensível, que gosta desses jogos com uma proposta diferente, eu acho que vale a pena jogar ali entre 2 jogos grandes. Ele dá um respiro muito bom, tem uma história bastante sensível, né, que pode clicar muito bem com quem tem pet, com quem tem uma pessoa querida idosa, ou até com quem tem uma pessoa querida idosa que já se foi, né? É muito mais fácil desse jogo clicar se você corresponde a esses requisitos, né? Então, ele entrega uma experiência muito longe dos jogos blockbuster, digamos assim, mas ainda assim, uma história interessante que pode te emocionar profundamente. E por conta disso tudo, eu vou dar uma nota 6,5 pro jogo. Eu acho que não é uma nota ruim, né? Eu acho que é uma nota condizente com as questões técnicas do jogo, que não são muito avançadas, mas que ele conta uma história satisfatória, interessante e emocionante, que tem um desfecho muito bom também. É um jogo com uma história interessante, um gameplay extremamente simples,
zero desafio, mas ainda assim tem um fatorzinho replay ali que dá para aproveitar. E eu acho que para a grande maioria das pessoas pode ser uma experiência pelo menos interessante e acho que vale a pena testar. E se você gostou desse jogo aqui, um pouco mais sensível, e quer uma opção um pouco mais diferente, um pouco mais animada, experimente assistir esse vídeo aqui que eu fiz um review de um jogo muito animado, muito colorido, chamado Ruffy and the Riverside. Ficou um review muito legal, dá uma olhada lá que o vídeo ficou bem completo. Grande abraço, até o próximo vídeo.